Olá, meus queridos amigos, queridas amigas, queridos irmãos e irmãs. Que bom nós estarmos mais uma vez reunidos para juntos compartilhar o Evangelho eterno a toda criatura. Cumprindo a ordem de Cristo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho eterno a toda criatura. Então virá o fim. Tá, meus queridos? No livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículos 6 e 7, o que diz? Veio outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar a todos que habitam debaixo da terra. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno. Esses anjos, irmãos, estão levando o Evangelho eterno a toda criatura. A palavra voando, anjos voando, quer dizer, mensageiros de Deus que estão espalhados por toda a terra, levando o Evangelho eterno com a maior rapidez. Para que Jesus volte logo, meus queridos. Aqui está a organização da Igreja de Deus aqui na terra, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É apenas um título de um ministério. Mas a Igreja de Deus, irmão, é um grupo de pessoas que estão espalhadas por todo o território na terra, pregando o Evangelho eterno a toda criatura. Cumprindo-se a ordem de Cristo, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê já será condenado. Essa foi a ordem de Cristo. Em Marcos 16, verso 15 e 16. Mas, meus queridos, essa organização da Igreja de Deus aqui na Terra, ela é divina. Você pode ter, irmão, que essa organização não é uma igreja qualquer. Não é um povo qualquer. É uma instituição divina, irmão. É o povo de Deus espalhado por toda a terra. Essa igreja, irmão, ela existiu desde o princípio, tá? Por isso é a igreja, Deus é eterno, a igreja é eterna, o Evangelho é eterno. Tudo é eterno, tá, meus queridos? Então, essa organização da Igreja Adventista, irmão, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a manutenção da pregação do Evangelho a todo mundo. Porque, cumprindo o que Jesus nos disse, irmão, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aqui nós estamos, irmão, tanto leigos, voluntários, assalariados, como pastores, evangelistas, estão espalhados por todo mundo. A organização adventista, irmão, ela é uma organização, o ministério da Igreja Adventista, irmão, dessa organização, ela é mantida pelos princípios bíblicos. No tempo de Israel, do Velho Testamento, todos os dízimos arrecadados, orientados e recardados pelo povo de Israel era para os levitas. Quem eram os levitas, irmão? Era uma tribo de Israel que foi separada por Moisés, separada por Deus, para cuidar do templo. Todo o trabalho do templo, irmão, era pelos levitas, a tribo de Levi. Então eles não receberam herança quando Israel foi introduzido na terra de Canaã, que todos receberam herança, menos a tribo de Levi. Porque a tribo de Levi, irmão, ela estava encarregada de cuidar da igreja, dos móveis da igreja. Todo o trabalho da igreja era através dos levitas. Eles não receberam herança porque o trabalho deles, irmão, era somente cuidar do templo da igreja, da manutenção, tá, da igreja. Os pastores adventistas, irmão, não é igual a outras organizações aí que o pastor recebe todo o dízimo, né? Ele mesmo se organiza com o dízimo, muita gente não sabe para onde vai o dízimo, meus queridos. O dízimo da Igreja de Deus, ele é através de associação. Nós temos a Associação Brasileira, Associação Mundial, em todo o mundo. Missões e associações. Todo o dízimo, irmão, é levado para a associação. E lá os pastores adventistas, eles são assalariados. O pastor nem sabe onde se coloca o dízimo, né, o quanto se recarga de dízimo na cidade em que ele mora, em que ele é pastor, tá bom? Todo esse dízimo é arrecadado por pessoas fiéis, tesoureiras, e esse dízimo é enviado para a associação.
que a associação, irmão, envia o salário de cada pastor. Eu quero falar para vocês também, irmão, que a Igreja Adventista é uma igreja organizada, tá bom? Os pastores são assalariados e o salário dos pastores do Brasil e do mundo inteiro é unificado. O mesmo salário que o pastor da Igreja Central de Brasília, como o mesmo salário de um pastor que está numa pequena cidade igual Gurupi, Tocantins, que é a nossa cidade lá, o salário é unificado. O mesmo que um da Igreja de Brasília recebe é o mesmo que lá de Gurupi, Tocantins e em outras regiões do Brasil e do mundo. Eles apenas recebem o seu salário, irmão. E não é um salário muito alto, não. É para manter somente o seu ministério. O pastor adventista, ele não pode possuir fazendas, essas riquezas também não pode, patrimônio. Por quê, irmão? Porque ele é transferido de 4 em 4 anos, né? De um estado para outro, de uma cidade para outra. Ele não pode possuir bens materiais. O salário do pastor adventista é apenas para manter ele com sua família na educação e ter seus planos de saúde, tá, irmão? O máximo de um patrimônio de um pastor adventista é possuir um carrinho para o seu trabalho, tá bom? Ele não pode possuir nem casas, porque ele é transferido de um lugar para outro, de 4 em 4 anos ele é transferido, tá, meus queridos? Então, veja só, irmão, que nós estamos aqui pregando o Evangelho Eterno, mas nós não somos assalariados, nós somos leigos. Estamos contribuindo também com a pregação do Evangelho. E o pastor adventista está 24 horas ao dispor da pregação do Evangelho. Qualquer hora que você ligar para o pastor adventista, ele está pronto para te atender. Porque ele vive do Evangelho, mas ele recebe apenas o seu salário. Vocês entenderam, né? Pois é, irmão, e a Igreja Adventista ela é mantida por pessoas igual, nós temos o Ministério da ADRA, né? Que trabalha em prol da beneficência da saúde das pessoas, dos necessitados. Em qualquer lugar no Brasil e no mundo que há um terremoto, que há um acidente qualquer, irmão, como dilúvio, inundações, ali está o Ministério da ADRA, cuidando dos necessitados, irmão, levando alimento, roupas, levando o trabalho de beneficência. O trabalho da ADRA, irmão, nós temos também nós temos 28 lanchas de manutenção ribeirinha para cuidar da pobreza dos ribeirinhos, levando o que, irmão? Médico, enfermeiros, dentistas, para cuidar da população ribeirinha. Tá, isso já tem mais de 80 anos, irmão, de fundação das lanchas luzeiros. Estamos com 28 lanchas em todo o Brasil, cuidando da pobreza, dos necessitados. Vocês podem clicar aí no Google, no YouTube e pedir sobre a organização, né, do Ministério da ADRA, que eles mandam, irmão. Vocês podem conhecer a fundo que a Igreja Adventista não é a igreja que visa lucro não. Porque ela é mantida por associações, né, missões. Então, todo o dinheiro arrecadado de dízimo, de oferta, que é bíblico, né, nós vamos citar algumas passagens bíblicas aqui, vai tudo para a associação, e a associação é que divide o salário dos pastores, tá bom? E o salário também de missionários que são enviados a outros países para pregar o Evangelho Eterno. Essa é a ordem de Cristo. Então, a Igreja Adventista, a Igreja de Deus aqui na Terra, irmão, ela não visa lucros, né? Não visando lucros. Toda ela, irmão, em qualquer organização, ela é mantida pela Igreja, tá? A ADRA, por exemplo, a Rádio Novo Tempo, né? A televisão Novo Tempo, ela é mantida pelos Anjos da Esperança, membros da igreja, empresários, pessoas que têm a boa vontade de contribuir, irmão, com o pacto para a manutenção da Rádio Novo Tempo. Também não visa, irmão, não visa fins lucrativos, tá? É em prol da pregação do Evangelho 24 horas por dia. Todos os pastores que trabalham na Novo Tempo, eles são mantidos, né, pelos Anjos da Esperança.
A rádio é mantida pelos Anjos da Esperança, irmão, com ofertas, com pactos para a manutenção. Ela não tem fim lucrativo. A finalidade, irmão, é levar o Evangelho eterno a todo mundo. Mas nós vamos citar alguns versículos da Bíblia, onde Jesus ordena, né, sobre a pregação do Evangelho. Olha o que ordenou Jesus aqui no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Olha aqui que disse Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 15, irmão. Acompanha com a sua Bíblia, irmão. Vamos citar versos bíblicos, alguns versos, porque o tempo é muito curto. Tá, meus queridos? Mas Marcos, capítulo 16, verso 15, disse Jesus, ide por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Tá? Então, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a ordem de Cristo, irmão, para a pregação do Evangelho. E quem é que estão indo? Todos os pastores, todos os missionários, tá? Que são assalariados também pela manutenção de dízimos e ofertas. Tá bom, meus queridos? Então, quando você devolve seu dízimo, sua oferta, você pode ter certeza, irmão, que não vai enriquecer bolso de pastor, não. Eu já falei que os pastores são apenas assalariados, tá bom? Ele recebe o seu salário para a manutenção da sua família, né, do seu ministério, mas ele não tem fins lucrativos, tá bom? Eles são levitas do passado, né? Aquele povo que não recebeu herança entre os filhos de Israel. Então eles eram mantidos, né, pelos os dízimos e ofertas, tá bom, meus queridos? E assim são nossos pastores. Também os missionários que são espalhados por todo mundo, tá bom? Então, olha aqui que disse Jesus aqui a respeito, irmão, dos que estão empenhados, né? Mateus 24, verso 14, disse Jesus, e esse evangelho eterno, esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as gente, então virá o fim. Então Jesus voltará. Esse é o nosso objetivo, tá, meus queridos? Olha aqui que nos diz aqui, irmão, no livro de Levítico, no capítulo 27 de Levítico, verso 30 a 32. Olha, Levítico, capítulo 27, verso 30 a 32. Olha aqui que nos diz aqui, irmão. Todos os dízimos da terra, ou sejam da semente da terra, ou sejam das frutas das árvores, pertence ao Senhor Jeová. Santos são a Jeová. Todos os dízimos do gado ou do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa a Jeová. Levítico capítulo 27, verso 30 a 32. Todos os dízimos, Deus pede dos fiéis, né, dos membros da Igreja de Deus, mas são o quê? Para a manutenção dos levitas, a manutenção, irmão, da obra do Senhor para a pregação do Evangelho. Olha o que diz aqui 1 Coríntios, no capítulo 9 de 1 Coríntios, versos 13 e 14. Diz aqui a pergunta, irmão, de que deve viver o pregador do Evangelho, como pastores, evangelistas que estão espalhados por todo o mundo, irmão? Sem fim lucrativo, meus queridos. Olha de que eles vivem. 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 13 e 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Tá, meus queridos? A maior alegria, irmão, de nós como membros da Igreja de Deus aqui na Terra é devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque, irmão, vão diretamente para a associação. E a associação, irmão, é que divide o salário dos nossos pastores que estão 24 horas ao dispor da pregação do Evangelho. Tá, meus queridos? São muitas passagens, eu vou apenas citar algumas passagens, vocês estão com a Bíblia na mão. Pegue essas passagens bíblicas, irmão. Eu já citei aqui 1 Coríntios 9, verso 13 e 14, citei também Levítico no capítulo 27, verso 30 e 32, tá? Gênesis 28, verso 20 a 22, ali quando Jacó fez um voto a Deus, né, que se Deus abençoasse ele
de tudo que ele possuísse, ele devolveria o dízimo ao Senhor. Tá, meus queridos? E assim, irmão, nós encontramos em Mateus capítulo 23, verso 23 também. Malaquias, no capítulo 3, é muito conhecido, Malaquias capítulo 3, verso 10, né? Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei provas de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida, irmão. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à casa de Deus, uma igreja, porque a igreja é mantida pelo dízimo, pelas ofertas, não para fins lucrativos, mas para a pregação do Evangelho, para o benefício das nações, ribeirinhos, dos pobres, em qualquer lugar que houver, alguma catástrofe, ali está irmão, a instituição, levando benefício através das lanchas, as lanchas Luzeiro, irmão, 28 lanchas em todo o Brasil, escolas adventistas, melhores escolas do Brasil e do mundo. Quem tem seus filhos educados na educação adventista, irmão, são filhos preparados para a sociedade e para o reino de Deus. Tá bom, meus queridos? E no livro de Malaquias, no capítulo 3 também, verso 8 a 9, né? Ali mostra, irmão, quem não devolve o dízimo, quem não leva o dízimo à casa do tesouro, está roubando de Deus, irmãos. Tudo que nós possuímos é de Deus. No livro de Salmo, no capítulo 24, verso 1, diz que todas as coisas, irmão, tudo que nós ponhamos a mão, tudo que nós possuímos, irmão, tudo é do Senhor. Tá, irmão? O dízimo a gente tem que devolver o dízimo com alegria, com prazer, porque eles pertencem à pregação do Evangelho a todo mundo. Tá bom, meus queridos? Vocês entenderam um pouco, né? Que Deus nos abençoe, irmão, que nós possamos participar dessa igreja. Vamos assistir a Novo Tempo, irmão. Vamos se preparar para encontrar com Jesus. Jesus está voltando, meus queridos. E eu quero dizer para vocês, irmão, que nós estamos aqui voluntariamente levando o Evangelho eterno a todo mundo, para que Jesus volte logo. E Jesus está voltando, irmão. Se você crê, Jesus vai voltar. Se você não crê, Jesus está voltando. Mas que Deus nos abençoe, irmão, que nós possamos ter um tempo integral na pregação do Evangelho, irmão, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. No livro de Mateus, no capítulo 25, verso 21, olha o que diz aqui, irmão. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essas palavras, irmão, nós vamos receber da boca de Cristo, irmão, quando Jesus voltar. Vinde, meus filhos fiéis, vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Nós temos no céu, irmão, a receber, tá? Nós estamos aqui, irmão, para servirmos. Eu quero que vocês leiam no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 31 ao verso 41, tá? Aqui está uma organização da Igreja de Deus aqui na Terra, levando o trabalho de beneficência e de salvação a todos os recantos desse mundo, e aí Jesus voltará. Aí se cumprirá o que está escrito, irmão. E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, testemunha a todas as gente. Então virá o fim. O próximo estudo nós vamos falar do santo batismo bíblico, tá? Que Deus nos abençoe.